Bom dia, meus amados. É muito bom estar aqui nesse lugar depois de tanto tempo. O pastor Deus falou que nós estivemos aqui há quase 26 anos atrás. Nós chegamos aqui em 88, recém-chegados da Paraíba, na cidade de João Pessoa, e essa igreja nos acolheu. Eu e a minha família, nós tínhamos um único filho, morávamos ali na região do Morro Grande. E passamos um ano muito bom aqui. Eu louvo a Deus por encontrar algumas pessoas aqui da oficina aí, abençoadas, alguns irmãos que nós conhecemos lá atrás, que estamos juntos aqui, firmes no Senhor. Muito bom estar de volta com o meu pastor aqui, que foi nosso pastor por um tempo, minha esposa, minha filha. Então, o pastor falou que passaram 25 anos, alguns ficaram 25 anos mais velhos, eu também já virei até avô, né? Hoje eu tenho uma linda neta, tenho um presente de Deus, 2 filhos casados e uma aqui, sua filha mais jovem, está solteira. Então é muito legal, muito bom estar com vocês. Estamos pastoreando ali a segunda igreja de Perus, aqui no extremo oeste de São Paulo. Deus nos deu a bênção, esse ano também está lá, presidência da Associação Oeste, que esta igreja faz parte também. Então é muito bom, temos irmãos como parte também desse trabalho juntos nesse tempo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia dessa manhã lá no livro de Tessalonicenses, na primeira carta. Quero que o pastor Elis, obrigado pela honra, pela confiança de ceder o seu culto nessa manhã. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Quero pensar com você nesta manhã sobre a vida cristã. Eu gosto dos cultos matutinos, são cultos, não que eu não gosto do vespertino, mas primeiro do matutino nós falamos mais com nossos irmãos, nosso povo. E eu gosto muito dessa característica do culto matutino. Eu queria falar sobre a vida cristã. No livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus falando sobre o objetivo da sua vida, que ele disse que ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Vida em abundância, nas palavras de Jesus, significa não apenas falando de vida longa, eterna, com certeza incluía, mas eu entendo vida abundante, a que Jesus se referia como uma vida cristã de qualidade. Uma vida cristã, como nós ouvimos algumas pessoas falar, que vale a pena ser vivida a partir do momento que nós encontramos a Jesus, ou que Jesus nos encontrou. É sobre isso que eu quero refletir nesta manhã com você. Pensar sobre algumas características que devem estar presentes nessa vida cristã de qualidade, nessa vida cristã abundante a que Jesus se referiu. E nós vamos usar esse texto de 1 Tessalonicenses, porque Paulo ele apresenta, escrevendo acerca dessa igreja, pelo menos 3 características importantes desta vida cristã de qualidade. Ele fala da igreja de Tessalônica, mas nós sabemos que a igreja não é apenas um conjunto de pessoas, mas a vida da igreja ela começa, está presente em cada um de nós. Falamos de igreja no coletivo, mas falamos de igreja no particular. Cada um de nós é parte da igreja de Jesus. E a vida da igreja começa em mim, começa em você. Não adianta nós esperarmos que a nossa igreja manifeste algumas características que nós não manifestamos. Não, se nós queremos mudança na igreja, ela começa em nós, é a partir do nosso coração, a partir da nossa vida. Tudo que nós queremos ver expresso no nosso meio, nós temos que ser essas pessoas que são porta-vozes daquilo que nós queremos. E o texto que eu quero ler é no capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim o apóstolo Paulo: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós nas nossas orações, lembrando sem cessar da obra
da vossa fé. Do trabalho do amor, ou algumas versões têm abnegação do amor, o amor abnegado. E da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai do céu, nós louvamos o Teu nome por estarmos aqui nesta manhã diante desta igreja, Teu povo. Te louvamos, Deus de amor, porque lá atrás o Senhor nos deu a bênção de conhecer, de participar desse corpo de Cristo local. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor usou essa igreja para nos acolher um momento de transição na nossa vida, como família. Esses irmãos foram bênção nas nossas vidas. Nós te louvamos porque durante todo esse tempo o Senhor tem cuidado da vida de cada um deles. Muito obrigado. E nessa hora nós pedimos que o Teu Espírito fale conosco, de maneira que esta palavra gere mudança na nossa vida, gere, Deus de amor, posicionamento no nosso viver, como Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós pensarmos nas características, dessas características que estão presentes nesse texto, é bom a gente fazer uma retrospectiva para entender um pouquinho sobre a igreja de Tessalônica. Quem era essa igreja? Como ela surgiu? A história da igreja de Tessalônica, o surgimento da igreja de Tessalônica está registrado lá no capítulo 17 de Atos. Se você quiser depois dar uma olhada, você vai conhecer um pouquinho da história da igreja de Tessalônica. Ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, na sua segunda viagem, ele, depois de passar por Filipe, sofrer aquele espancamento, aquele evento que nós conhecemos ali, onde ele foi preso juntamente com Silas, ele liberto milagrosamente, extraordinariamente, por intervenção do Senhor. Ele chega na cidade de Tessalônica. Lá diz a palavra que Paulo procura a sinagoga, e depois de 3 sábados expondo, provando, mostrando que Jesus era o Cristo, que tudo aquilo que aconteceu com Jesus era necessário acontecesse, mostrando a veracidade das Escrituras, diz a palavra que ele foi tão incisivo no seu trabalho, que as pessoas começaram a falar, e foi lá em Tessalônica que surgiu a seguinte expressão: aqueles que transformaram o mundo chegaram até nós. É importante nós lembrarmos disso, porque o evangelho que chegou em Tessalônica foi um evangelho transformador, um evangelho que mudou e que até os opositores de Paulo reconheciam que onde ele chegava, ele gerava transformação. Não foi qualquer evangelho. O evangelho que alcançou os crentes de Tessalônica não foi qualquer evangelho. É importante que nós falemos isso, porque hoje em dia nós vemos aí várias mensagens sendo pregadas com o título de evangelho. Eu não sei se podemos chamar tudo isso de evangelho. Uma mensagem onde as pessoas são chamadas a se conformar, ou aliás, a mensagem se conforma ou deve se conformar ao estilo de vida dos seus ouvintes, onde a mensagem tem que ser manipulada ou tem que ser adoçada para se tornar mais palatável, mais agradável aos ouvidos das pessoas. Essa é uma das facetas do evangelho que muitas vezes se prega nos nossos dias, no século XXI. Evangelho que leva o homem a se conformar com o seu estilo de vida, evangelho que não promove mudança, o evangelho que fala de cristianismo sem Cristo, o evangelho onde fala de o perdão sem arrependimento. Esse é o tipo de evangelho que muitas vezes chega aos nossos ouvidos aí fora. Então é importante nós pensarmos nisso, porque vida cristã não é gerada com esse tipo de evangelho. Esse evangelho ele não produz transformação, ele não leva o homem a ter um encontro com Deus, ele não leva o homem a reconhecer a sua condição de pecador. Esse evangelho, não. O que o evangelho que Paulo leva a Tessalônica não é uma ideologia, não é uma filosofia de
vida. Não é uma religião. Paulo não foi um pregador de religião. Paulo leva o Evangelho de Jesus, o simples Evangelho de Jesus, que mostra Jesus como a única solução para o ser humano, a única solução para o pecado humano, o único que pode transformar o ser humano, mudar a condição de ser humano. Foi esse Evangelho que chegou em Tessalônica. Foi esse Evangelho que nós ouvimos um dia, que afetou a nossa vida, né? Que mudou o nosso caráter, que transformou o nosso ser. Foi esse Evangelho. E a partir desse Evangelho, a vida de Deus começou a ser gerada no nosso coração. E essa vida, ela tem algumas características importantes que são desenvolvidas ao longo da nossa caminhada com Cristo, ao longo do nosso viver, né, nessa cooperação diária com o Espírito de Deus. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Ele começa dizendo: eu dou graças a Deus por vocês, porque eu vejo no meio de vocês, eu vejo na vida de vocês essas características desta vida cristã, né, abundante, dessa vida cristã de qualidade, dessa vida cristã que merece, né, que vale a pena ser vivida, é uma vida com Jesus. Ele não só cita essas características, mas ele vai mostrar como ela se desenvolve, como ela é evidenciada na vida daquela igreja. A primeira característica que Paulo fala para aquela igreja, que eu entendo que é uma característica que deve estar presente na nossa vida cristã, na vida cristã daquele que almeja, né, agradar a Deus, honrar a Jesus, ele chama de obra da nossa fé, ou em algumas versões, fé operosa, operosidade da fé. Paulo diz que aqueles irmãos tinham uma fé que poderia ser vista, ser comprovada, e ele fala de que maneira essa fé era comprovada, era evidenciada. Se os irmãos lerem o capítulo 1, o restante do capítulo 1, Paulo vai dizer que a fé daqueles irmãos, ela se manifestou, ou se manifestava através de um testemunho, né, público de que a vida deles foi transformada. Paulo diz assim: olha, nós não precisamos falar nada acerca da vida de vocês, porque o testemunho de vocês é tão eloquente, é tão poderoso, que onde a gente chega, as pessoas, né, dizem, né, as pessoas testificam de que vocês de fato, né, se converteram, de que algo aconteceu na vida de vocês. É notório. Nós não precisamos disso, nós não precisamos falar, as pessoas veem. A obra da fé desse irmão será manifestada, evidenciada através do testemunho. Não era uma fé que apenas era audível. Ah, eu creio em Jesus. Ah, eu sou crente em Jesus. Ah, eu me converti, mas era uma fé, né, muito mais que audível, era visível, as pessoas viam na vida daquelas pessoas que eles eram de Jesus. Eu louvo a Deus porque eu sei que os irmãos aqui nesse lugar têm, ao longo de todos esses anos, quantos anos que ele tem aqui? Mais de 80 anos, né, dado, né, evidência de uma fé, né, nesse nível. E é isso que Deus quer que continue acontecendo. Esse bairro, né, a nossa cidade, precisa desse tipo de gente, desse tipo de crente, desse tipo de filho de Deus, que testifica, que tem uma fé, não apenas de fala, não apenas audível, mas uma fé que pode ser comprovada, que as pessoas veem que realmente nós somos de Jesus. É isso que nós queremos, é isso que Deus quer. É isso que Paulo está ensinando para nós esta manhã. É isso que esse texto está evidenciando. Eu dou graças a Deus que eu vejo isso na vida de vocês, diz o apóstolo Paulo. Uma fé, né, que vocês têm demonstrado, e aí o testemunho de Jesus é evidenciado. O testemunho de Cristo é manifestado em todos os lugares. Ah, meus irmãos, como Deus, né, deseja isso da nossa parte.
como Deus espera que isso aconteça conosco. Deus nos deu esta tarefa de expandir o seu reino, e nós vamos expandir o seu reino à medida que esta qualidade, esta característica da vida cristã estiver presente em nós. Às vezes nós achamos que testemunhar é sair pregando, também é. Devemos pregar, falar, citar textos bíblicos, ir lá para os campos, também é. Mas testemunhar é nós vivermos aquilo que Jesus produziu na nossa vida, é nós evidenciarmos a transformação que Deus realizou no nosso coração. A partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, que nós abrimos o nosso coração, que nós recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é a primeira característica que nós vemos nesse texto. A segunda característica de uma vida cristã saudável, de uma vida cristã autêntica, está na expressão seguinte: dou graças a Deus pelo trabalho de amor de vocês. Aliás, antes de entrar na segunda, Tiago disse que uma fé que não se traduz em obras, em atos, esse tipo de fé não é a fé salvadora. Uma fé que não se traduz, não pode ser vista em atos, ele diz, esse tipo de fé não salva. Então é importante nós lembrarmos disso. Mas a segunda característica, Paulo diz, trabalho de amor. O século que nós estamos vivendo, ele é caracterizado por um tipo de sentimento, que eu não sei nem que tipo de sentimento é esse, nem o nome ainda, que é aquele amor, vou chamar de amor convergente. É o amor que só olha nessa direção. É o amor, a pessoa só olha, é o amor que lá encontra só os seus interesses. É o meu, tudo aquilo que é mim, meu. Esse amor ele tem uma origem. Se nós olharmos lá no texto, lá em Isaías 14, versículo 13 e 14, quando está narrando lá aquela expressão lá, que nós nós chamamos da queda de Lúcifer, quando ele diz assim: eu subirei ao sol do céu, instalarei o meu trono, toda a expressão meu, minha, eu, se repete 5 vezes, só em 2 versículos. Nós precisamos tomar cuidado, por isso que esse é um perigo. Também nós estamos dispostos a começar a olhar apenas para o nosso interesse. O amor, o amor próprio, é importante, mas se for desequilibrado, teremos problemas. Valorizarmos demais os nossos sentimentos, valorizarmos demais os nossos interesses, valorizarmos mais o que eu quero. É interessante que na epístola, Paulo ele fala, lá no versículo no capítulo 4, perdão, capítulo 3, Paulo diz assim, irmãos, capítulo 4 mesmo, versículo 9 e 10, Paulo diz assim: quanto porém o amor fraternal, não necessitais que eu vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão na Macedônia. Aquela igreja, ela tinha essa característica, de esse trabalho de amor em prol do outro, em prol do irmão, em prol daqueles que não apenas estavam próximos, até que estavam distantes. Foi falado daqui a pouco, o irmão estava pedindo, comentando, testemunhando, compartilhando esse testemunho, dessa necessidade, dessa comunidade quilombola. Meus irmãos, isso tem que mover o nosso coração, esse tipo de necessidade tem que mover a nossa alma, tem que mover o nosso coração. O século nós estamos vivendo é o século do desamor. Basta nós olharmos à nossa volta, as pessoas não se amam. Aliás, a própria palavra de Deus já disse que nos últimos dias os homens seriam desafeiçoados. Ninguém se preocupa mais com o outro, ninguém se preocupa com o bem-estar alheio, é só o nosso bem-estar. Se eu estou bem e o outro não está, não interessa, mas essa não é uma característica que deve estar presente no povo de Deus. O povo de Deus tem que se diferenciar desse tipo de comportamento, desse tipo de atitude. Deus não espera isso de nós.
Uma das características de uma vida cristã, que Jesus chama de vida cristã abundante, né? Uma vida cristã de qualidade, é essa manifestação de que eu amo meu irmão e eu me preocupo com o bem-estar dele. Eu tenho falado na minha igreja que nós não amamos os nossos irmãos em Cristo. Será que nós vamos amar aqueles que não são crentes ainda, que não têm Jesus ainda? Eu acho difícil. Se nós não praticamos o amor entre nós, né, e às vezes nós sabemos que há tantos, né, conflitos na igreja de Jesus, às vezes a igreja sofre tantos abalos por causa das questões de relacionamentos, onde, porque não saiu do jeito que nenhum de nós gostaria, porque frustrou as nossas expectativas, aí nós já desistimos, aí nós já questionamos até o próprio Deus, começamos a nos inquietar, e nós vamos voltar à palavra de Deus e dizer: Senhor, me ajuda a que essa característica amar o meu irmão, esse amor abnegado, esse amor que abre mão, esteja presente na minha vida. É isso que Deus quer. Esse é o desejo, é o propósito do coração do Senhor. Jesus veio para que nós tivéssemos esse tipo de vida onde essas características são evidentes. Amor abnegado. Terceira característica que eu encontro nesse texto aqui, e Paulo chama a nossa atenção, que aquela igreja tinha, ele diz que é paciência da esperança, que se traduzia nessa igreja, naquele contexto, numa esperança de que Jesus voltaria. Ele fala lá: irmãos, olha, consolem-se com essas coisas, Jesus vai voltar. Deveria se manifestar, e deve se manifestar na nossa vida nessa expectativa futura. Nós vivemos um século também que não é muito legal esperar. Eu tenho problema com esperar. Difícil, para mim esperar não é coisa boa, tem que ser treinado, acaba sendo, não sei quantos têm essa facilidade de esperar, esperei com paciência no Senhor, é um texto que eu tenho que exercitar, a cada dia, porque o século que nós estamos vivendo é imediato, você compra um aparelho eletrônico aí, um computador, e o negócio demora 3 longos segundos para abrir. E aí você fica desesperado, porque esperar 3 longos segundos é demais. É muita coisa. E aí você compra um que você dá um jeito de turbinar o que você tem, ou compra um que demora 2 longos segundos. E aí daqui a pouco os 2 longos segundos está trabalhando, porque eu não tenho tempo. Eu clico no negócio lá várias vezes para ver se ele abre. Esse é o nosso século, é verdade, o século do imediato, já instantâneo, tudo é instantâneo, tudo é rápido, nós temos pressa, o mundo tem pressa, e isso tende também essa situação, essa característica desse mundo aí, a qual ele tende a afetar até a nossa fé. E aí nós estamos vendo hoje o surgimento de pessoas querendo pegar Deus pelo colarinho e dizer: Deus, você tem que fazer já, o Senhor tem que me dar agora, o Senhor está obrigado. O Senhor ou faz, e não demore não, porque se eu demorar, eu vou ficar frustrado. Aliás, outra característica, fator interessante, nós estamos criando um povo que não sabe lidar com a frustração. Não sabe lidar com a frustração. E muitas vezes esse tipo de mensagem que se prega hoje em dia alimenta isso. Ou tudo tem que ser agora, ou tudo tem que ser já. Aí pescas o outro que viveu misericórdia de Deus alguma coisa, sei lá por quê, e aí os outros dizem: olha, você também tem que ter assim. Paulo está dizendo que a vida cristã, ela tem que ter essa característica, paciência na esperança. Meu irmão, não é fácil esperar, mas Deus manda esperar, especialmente na volta de Jesus, no cumprimento das promessas de Deus. Deus cumpre as suas promessas. Deus deixou a sua palavra e ele disse que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Não precisamos nos desesperar, não precisamos nos inquietar. Se eu colocar 15 anos construindo aqui, 15 anos. Rapaz, tem muita gente que está desesperada, com 15 anos
construir, ainda tem que ir embora, né? É verdade, né? Parece ter mais. Mas que bênção poder esperar e contemplar isso aqui hoje, né, pastor? Que bênção é essa? Poder contemplar isso aqui. Eu fiquei lembrando, cheguei aqui, os irmãos vão lembrar aquela casinha lá embaixo, né? Aquela casinha, não sei de onde era, aqui embaixo, né? Aquela casinha lá embaixo, uma igreja, né? Era bonito, já era bonitinha, né? Mas assim, uma coluninha aqui na frente, né? Tinha uma torrezinha aí com uma igreja batista, né? Eu cheguei nessa minha época, né? Já está moderna, já, porque a anterior era, né? Bem interessante, né? Mas que bênção poder esperar e ver o que está acontecendo aqui hoje. Que bênção poder ver a ação de Deus. É tão maravilhoso ver a ação de Deus ao longo da nossa vida. Como é bom continuar esperando no Senhor. Como é bom dizer, Senhor, olha, acontece o que acontecer, eu confio no Senhor, o Senhor tem promessa na minha vida, o Senhor disse que vai cuidar de mim, o Senhor vai cuidar de mim, porque aí fora Deus não tem que ser logo. Talvez alguns tenham, né, se impacientado ao longo desses 5 anos e ir embora, perderam viver essa maravilha. Perderam, não sei se perderam, mas não tiveram privilégio de estar numa condição mais suave. Perderam, né? Mas que bom que Deus tem nos ensinado. Ele quer que nós desenvolvamos essa característica. Eu vou esperar com paciência. Trabalho de paciência. Essa característica que tem que estar presente na minha vida. A obra, por exemplo, paciência na esperança. Eu tenho uma esperança. E Deus vai cuidar de mim. Eu não vou me pacientar. Não vou me quietar. Deus vai cuidar de mim. Deus vai dirigir a minha vida. Nesse momento eu queria perguntar a você, meu irmão, em primeiro lugar, quais são as evidências da sua fé em Jesus? O que é que nós temos demonstrado, que você tem demonstrado no seu dia a dia, que demonstra, que evidencia que você é de Jesus Cristo? Que é o teu trabalho de fé. Qual são? A sua obra de fé, que não é apenas, as pessoas precisam ouvir, mas que elas olham e veem. Pense nisso. Trabalho de amor abnegante, esse amor que Paulo disse que Jesus colocou no nosso coração e que nos constrange, que nos impulsiona. Quem conhece a Jesus, né, que anda com Jesus, ele é impulsionado pelo seu amor. Nós não conseguimos ficar, né, sem, né, olhar para o outro, nós não conseguimos, porque o amor de Jesus nos move, nos impulsiona, é isso que eles falam. Qual tem sido o nosso trabalho de amor nesse tempo? O que é que as pessoas aí fora, né, não precisam, podem dizer acerca disso? Somos nós apenas, né, nós podemos equivocar, mas o que é que as pessoas aí fora dizem? Obra, paciência na esperança. Você tem sido paciente em esperar no cumprimento das promessas de Deus? Ou tem deixado o seu coração se encher de inquietações, de ansiedades? Ansiedades que faz às vezes até se desapontar com Deus. Tudo isso. Trabalhe com isso. Peça para Deus agir na sua vida nesse aspecto. É isso que Deus quer ver presente. Deus quer ver presente na nossa vida. Isso são evidências de que nós temos uma vida cristã de qualidade. Essas características não são, né, desenvolvidas imediatamente, assim que nós nos convertemos. Não, elas são desenvolvidas. Como toda a nossa vida cristã, ela é desenvolvida. Paulo chama isso de desenvolver a salvação. Mas que eu e você desejemos, e o Senhor nos ajude a ver e a desenvolver nas nossas vidas características de uma vida cristã que pode ser vista como uma vida cristã de qualidade. Me ajude nesse aspecto. Direcione o meu viver. Espírito Santo, Ele foi deixado nesta terra para nos ajudar nessa tarefa. Nós não estamos sozinhos. Aliás, viver a vida cristã sozinho é quase impossível. Eu diria quase não, é impossível. Mas nós temos a ajuda do próprio Deus.
É muito legal, né? Maravilhoso andarmos com Jesus, porque Ele manda nós fazermos algo. E Ele diz assim, mas eu vou ajudar você a fazer. Ele nos dá uma direção, Ele diz, mas eu vou ajudar, eu vou te orientar nesse caminho, eu vou com você. É isso que Deus quer. Que essa igreja, né, que eu louvo a Deus, tenha experimentado esse tipo de vida, possa continuar crescendo nisso. E que aqueles que chegaram aqui, né, esse auditório se renovou, tanta gente nova, isso é uma bênção da igreja, nessa capacidade de renovação, né, igreja viva, transformação. Continue, esses que estão chegando, continue, vive nesse propósito. Deus, Senhor, nos colocou nesse lugar. Um bairro que hoje, há 25 anos atrás, a Pompeia, né, era muito diferente do que é hoje. Né? Nós chegamos aqui, eu passei aqui naquele hospital, o Hospital São Camilo, era pequenininho, né? Hoje está quase um quarteirão inteiro aí. Quanta diferença. Mas é um bairro onde o ser humano que habitava lá, com todas as carências, continua o mesmo. Aliás, você imagina assim, quantos conjuntos, quantos condomínios estão aí à nossa volta. Pessoas estão precisando, necessitando, né, ver, né, ouvir, né, pessoas, igrejas que tenham essas características, pessoas que digam que são de Jesus, mas que evidenciam essas características lá fora. Uma fé que se traduz em atos, um amor que não é convergente, é divergente, é daqui para lá, e uma paciência na esperança. Eu espero uma confiança de que Deus é Deus e que as promessas que Ele tem para a minha vida, Ele cumpre com mão. Pode ter certeza. Uma esperança de que um dia eu estarei com Jesus. Essa é a minha esperança maior. E que um dia nós nos encontraremos com Jesus. Esse é o anelo maior da nossa vida. Mas enquanto isso não acontecer, nós vamos ver a vida cristã aqui de tal maneira, né, que gere transformação. E onde a gente chegar, né, onde entrar no céu de Deus, as pessoas possam dizer: houve transformação nesse lugar, porque essa pessoa que mudou lá chegou até aqui. É isso que Deus quer. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que você possa continuar dizendo: Senhor, eu quero viver a vida cristã que vale a pena ser vivida. É isso que eu desejo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde o coração de cada um de vocês. Que alegria poder revê-los nessa manhã. Que alegria poder rever alguns músicos lá atrás que está lendo, né? Aquela irmã lá do órgão, ela tocava órgão, né? Abençoada lá, né? Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus.